Gente, é sério, o assunto é importante. Tá, então fique até o final, é importante. Se inscreva no canal, deixa o seu like, compartilha para essa mensagem chegar para o máximo de pessoas possíveis. Esse vídeo é um alerta, é uma mensagem de Deus. Gente, eu tava aqui em reflexão e eu pedi uma palavra para Deus, porque eu tinha que fazer um vídeo para vocês sobre um assunto específico. E quando isso acontece, eu peço confirmação, sabe? E aí, alguns vão falar assim, mas como é que você pede confirmação? Eu oro a Deus, eu peço para Ele me dar um entendimento na palavra dEle. E quando isso acontece, você só sente que é a confirmação da palavra e você tem a certeza, porque Deus não é dúvida. Então, quando você tem a certeza daquela liberação daquela palavra, você já sabe o que você tem que fazer, né? Então, tipo, aconteceu comigo uma situação alguns meses atrás e eu não fiz nada com essa informação. Hoje é dia 1º de janeiro de 2026. Feliz ano novo para todos vocês, que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, esteja com vocês, na casa, na família, dando a base e a sustentação, sendo realmente o alicerce na casa de vocês, para que tudo dê certo, esse ano e todos os anos que vêm na sequência, né, gente? Porque o tempo tá passando muito rápido, daqui a pouco a gente tá em 2030. Nossa, a palavra que o Senhor me deu e realmente eu já tenho a confirmação. Foi tão certeiro que eu acho que eu preciso ainda dar uma ingerida. Ai, meu Deus! Eu preciso dar uma ingerida nessa palavra, porque já me confirmou. E eu só preciso repassar para vocês, tá? Vou falando com você o que me aconteceu alguns meses atrás. E foi muito interessante, porque eu não esperava que isso fosse acontecer. Quando Deus fala comigo, eu realmente não tô esperando, não é do jeito que eu gostaria, né? Já pensou? Eu quero falar com o Senhor, era só, oh Deus, meu Pai amado, fala comigo agora. Mas não é assim, gente, não é do jeito que eu quero. Não é do jeito que eu quero, não é quando eu quero. O que eu tenho a dizer é o seguinte, eu tava olhando no Instagram e tem uma moça lá que ela posta uns vídeos da palavra orientando jovens, né? E eu acho muito bacana, então eu sigo ela. A gente tem que prestar atenção em quem a gente está seguindo, tipo, te influenciando. Porque por mais que você fale assim, eu não faço o que aquela pessoa faz, o seu subconsciente, ele acaba pegando aqueles trejeitos, sabe, aquelas informações e transformando em dados no seu cérebro, e você acaba, daqui a um tempo, fazendo o que aquela pessoa está fazendo. Por isso que é influencers, né? Ela tá te influenciando, então presta atenção quais são os seus influenciadores, né? Faça uma limpa, aproveita que é ano novo, vê lá, eu faço isso sempre. Nossa, eu faço isso sempre, até porque eu não sou muito da rede social hoje, mas já fui antes e minhas contas eram muito antigas. De vez em quando eu tô sentadinha lá e eu começo a, como posso dizer, começo a fazer uma limpeza, porque a gente precisa fazer uma limpeza para organizar a nossa mente também, né? Então, gente, é muito louco o que eu vou falar, tá? Porque tem pessoas que ainda não me conhecem. Muito prazer, sou a Michelle Moreira, esse aqui é meu canal, seja muito bem-vindo. Deus fala comigo constantemente, né? Eu tenho algumas experiências com o Senhor de algumas formas, já expliquei isso em outros vídeos. Então, tá, eu estava sentada vendo um vídeo dessa moça que ela postou, né? E eu não tenho costume nenhum, gente, não tenho costume nenhum de ficar olhando os conteúdos, sabe? Como é o nome daquele negócio? Os stories. Eu não tenho muito costume disso. Eu tava vendo os vídeos dessa moça. Gente, é sério, o assunto é importante. Tá, então fique até o final, é importante.
se inscreva no canal, deixa o seu like, compartilha para essa mensagem chegar para o máximo de pessoas possíveis. Esse vídeo é um alerta, é uma mensagem de Deus, tá? Eu sou boca de Deus aqui nesse momento, que o Espírito Santo de Deus se faça presente na minha vida, na sua, tá? Meu canal é consagrado a Deus, que todas as palavras que saiam da minha boca agora sejam ministradas pelo Senhor Todo-Poderoso que está no céu. Amém. Eu tava assistindo um vídeo dessa moça no meu celular e me deu uma vontade de olhar o story dela, coisa que eu não tenho esse costume de fazer, é muito raro fazer isso, mas eu fui olhar, sabe, senti e fui olhar, e chegando nesse momento, eu tava olhando ela, tipo, se arrumando, se eu não me engano, acho que ela tava indo por um show. E eu fiquei curiosa, tipo assim, deixa eu ver o que crente curte, né? Porque eu sou aquela crente meia chata. Eu realmente não frequento certos ambientes, não ouço músicas mundanas. Eu sou meio assim, mas a gente pega o gosto. Então, e aí eu fui observar. Ela foi num show de um cantor gospel, acho que americano, não me recordo. Só que observando, ela tava curtindo, tava se divertindo, e ela é uma jovem muito bonita, leva a palavra, então tipo assim, você já vê que tem boa intenção, bacana pra caramba, de verdade. Aí eu tava observando ela, né, e de repente, uma story, uns videozinhos curtos, né? Aí eu observei que ela postou onde ela estava. Então era um culto. Era um culto, um show, culto, alguma coisa do tipo. Então tinha um pastor, que eu não vou citar o nome dele. Ele é muito conhecido. Me arrepiei todinha agora. Nossa, ele é muito conhecido. Ele tem uma voz muito bonita. Se eu ficar meio emotiva, gente, me perdoe. Mas essas coisas de Deus é assim mesmo, a gente não consegue controlar, é mais forte, tá? Mais forte. A carne é fraca, o Espírito é forte, o Espírito Santo de Deus é forte. E eu ouvi a primeira vez a pregação dele, eu gostei demais, né? Ele tem uma voz muito bonita, uma oratória muito envolvente, né? Levando a palavra. E ele, só vou dar umas características dele, ele é loiro, olho claro, né, para vocês poderem meio que se encontrar. Eu não quero falar nomes não. E essa pessoa, eu sempre gostei de ouvir as pregações dele, sempre gostei. Nossa, ele leva a palavra muito, muito bonita, a voz dele é muito envolvente, né? Você ouve, você se concentra, não é aquela voz boa dicção, sabe? Não é uma voz que cansa, porque tem vozes que cansa. Então, eu sempre comentei com meu marido, eu gosto de ouvir as pregações dele e tal. E ele fez um evento que deu um boom, assim, na carreira dele. Isso, posso falar que pastor tem carreira? Até porque, eu não sei, né? Eu acho que a gente tá aqui para ser servos de Deus, não ser artistas, né? Acho que pastor não tem que ter carreira, ele tem que ter propósito, né? Enfim, e ele ficou muito mais conhecido depois desse evento. Foi uma virada de ano, foi muito... Nossa, foi muito bonito, porque foi uma virada de ano onde louva a Jesus, né? Nossa, lindo de ver. Pela primeira vez, assim, em rede nacional, né? Foi muito bacana de assistir. Enfim, voltando aos vídeos do story dessa moça, de repente ele apareceu no palco, né? Daquele evento, então ele ministrou. Eu falei assim, então é um culto, show, né? Tipo assim. E eu achei... Quando eu só tava observando, era aquela coisa de story, né, gente? Coisa de 1 segundo. Aquele videozinho assim que passa assim, você só tá com o dedo, né? Eu ali senti a palavra de Deus. Nesse vídeo, desse story mesmo. Eu senti a palavra de Deus. Bem forte.
E eu vou falar para vocês o que eu senti. Aí você fala assim, como é que você sente? Às vezes, eu tenho umas experiências com Deus que é diferente e é difícil de explicar. Deus fala comigo de várias maneiras, como eu já disse. Às vezes eu ouço a voz, às vezes eu só sinto a voz, tá? Às vezes eu sinto no meu coração. Às vezes não dá nem tempo de eu ouvir a voz, eu só recebo a informação com a certeza. Ou seja, tipo, se eu tiver uma dúvida, aquela dúvida sai. Eu recebo aquela resposta, tipo assim. Então, é como se eu, às vezes, recebesse revelações de Deus, né? E me orientando com alguma situação que eu não sei, tá? É muito diferente. E eu recebi, bem no ato daquela hora que eu estava assistindo aquele vídeo, foi coisa de segundos, assim, eu recebi, enquanto eu estava assistindo um vídeo que era um lugar fechado, tá? Se eu conseguir achar esse vídeo, eu tento colocar, senão não posso, não posso fazer isso, que chato, senão vocês vão descobrir todo mundo que é, e eu acho que eu não posso fazer isso, gente, não posso fazer isso, até porque eu não tô aqui para julgar ninguém, entendeu? Quem julga é Deus, eu só estou aqui para passar a palavra do que o meu entendimento, da minha forma para orientar as pessoas, porque eu também sou pecadora, eu também tenho vários erros, e muitas das vezes quando eu tenho alguma orientação também é Deus me repreendendo com alguma coisa que eu preciso aprender, sabe? Como já aconteceu isso, depois eu falo como, que não é agora. Enfim, sabe quando você acha que você tá fazendo alguma coisa que é certo, mas tipo assim, calma, você não tá tão certa, calma, tipo assim, é esse tipo de ensinamento que o Senhor passa para mim às vezes. Só que a maioria das vezes é realmente orientando muitas coisas, tá? Muitas coisas eu recebo do Senhor, mas também não é no meu tempo. E eu recebi essa informação, e eu tava comentando, aí eu recebi, gente, foi tão forte, porque eu não tava esperando, tipo, o clima não era para aquilo, o clima era tipo de alegria. Era uma moça que eu acompanho de vez em quando na rede social, né, no Instagram, e ela tava curtindo, era um ambiente cristão, tava tendo um show cristão, com a pregação, tipo assim, mas num ambiente fechado, era um evento, e eu senti desse jeito, Deus falou comigo, dessa forma que eu vou falar com vocês agora. Eu ouvi: os ricos estão juntos, se adorando em adoração. E eu senti uma tristeza tão profunda no meu coração que eu chorei somente. E e o interessante foi que eu recebi no mesmo momento que esse pastor apareceu no vídeo. Enquanto a moça estava dançando ali, pulando no meio das pessoas ali, o cantor apareceu, cantou um trechinho, só que o pastor apareceu, tô até perdendo a voz já. O pastor apareceu, quando ele apareceu pregando, e eu falei até pro meu marido: olha, o pastor aqui tá nesse evento, e foi na hora, foi nesse momento. Então era o meu eu, Michele, tava tipo alegre, olha que legal, o pastor que eu gosto, com a moça que eu sigo, olha que legal. Só que eu recebi a palavra de Deus, eu recebi essa revelação de Deus, e eu senti um banho de tristeza. O meu coração se encheu de amargura. E aquela tristeza não era minha, aquela tristeza vinha de Deus. E foi dessa forma. Os ricos estão juntos, se adorando em adoração. Então é como se os pastores estão virando ídolos para algumas pessoas. As pessoas estão confundindo a pregação com palestra.
Os pastores estão palestrando ao invés de ministrar a palavra. O evangelho virou moeda de troca. As pessoas, elas estão perdendo a essência do que é o evangelho de Deus, a palavra de Deus. Aqui é as boas novas. Aqui é simplesmente falar para você que é pecador, assim como eu, que você tem uma chance de se redimir. Porque antes de Jesus você não tinha, você só tinha morte mesmo. Porque era o preço do pecado. Só que com Jesus você recebeu mais uma chance. As boas novas é a nova chance. Jesus, ele é a vida. Ele veio para o mundo, se fez carne. Ele se doou. Ele morreu na cruz por mim, por você. Ele pagou pelos meus pecados e pelos seus. Assim, se você o aceitar como seu Salvador. É isso que as pessoas precisam fazer. Aqui eu sou só uma discípula, eu não sou pastora. Eu sou uma serva do Senhor, pecadora, que encontrou Jesus, que nasceu de novo, que teve uma chance de viver novamente, porque fui curada de 4 tromboses cerebrais, sem sequelas. E estou aqui falando para vocês que muitos pastores vão cair. Muita igreja está contaminada. As pessoas esqueceram o que é o seu propósito. Começaram pelos motivos certos e se perderam no processo. Tem pessoas que estão enriquecendo, levando a palavra de Deus, achando que é Deus que está dando. Deus é prosperidade, Ele é prosperidade, Ele sempre vai querer o melhor para você. Eu antigamente trabalhava 12, 14 horas por dia. Meu Deus, e as minhas coisas não eram de qualidade. Eu tinha muitas coisas, mas não eram de qualidade. E era sempre para preencher vazio de algo que estava faltando, ou achando que merecia alguma coisa referente a coisas, sabe? Tipo, vou dar um exemplo. Eu trabalho demais para comprar isso aqui, eu mereço. Tipo isso. Eu sei que eu mereço, mas eu também mereço paz de espírito, e eu não tinha. Então é isso que eu falo para vocês. Não está em coisas, está no Espírito Santo de Deus, você se encher dele. Somos vaso e estamos sempre pedindo para que o Senhor nos encha, porque estamos sempre sendo influenciados pelo mal. Em músicas, conteúdos que assistimos, filmes, tem filmes com portais de demônios abertos, com crianças assistindo, tem adolescentes que eles estão perdidos e não sabem o que são, estão bebendo, estão usando droga cedo, estão virando pais cedo, crianças tendo crianças, porque não tem a paz de espírito, não tem paz dentro de casa, vão procurar na rua, acha o que na rua? Só o que não presta. E vai ser pior. Só que a igreja, que é para trazer conforto às pessoas, levar a palavra, estão cobrando, estão virando empresas, e Deus vai colocar a mão em todos. Vai cair um por um. O que achava que ia ser uma bênção vai ser uma maldição. Vão cair. Vão cair. Eles estão se adorando. Eles estão juntos. Eles estão indo fazer eventos juntos como panelinha. Porque você não pode frequentar um culto se você não pagar R$1.000 para você frequentar aquela, para você ouvir aquela palavra, você tem que pagar. É um absurdo isso. É um absurdo isso. Deus vai prover tudo para você, inclusive para os pastores. Mas por trás tem uma intenção. A intenção do enriquecimento vai cair. Os pastores que deixaram serem influenciados vão cair. A igreja vai ser envergonhada. Toda a igreja que se vê como empresa vai cair. Deus vai colocar a mão. Ele vai mostrar a verdade. E já está acontecendo. Muitos vão cair. É a intenção que vale.
É a intenção que vale. Deus pode te dar um produto, tipo um produto bom. Esse produtinho aqui, ó, de feminino, quem conhece sabe, um corretivo. Ele custa R$280. Esse produto aqui, eu não poderia ter comprado antigamente. Poderia? Não, não poderia, nem queria. Mas, o que isso daqui tem a ver com o que eu tô falando? Tem a ver que não é o produto em si que vai te fazer se sentir bem. É você estar bem com Deus para que todas as coisas, sua família, sua casa, suas bênçãos, melhore. Porque todas as coisas melhoram quando você está com Deus. O que era fuleiro, sabe o que eu falo, baixa qualidade, ele vai se tornar melhor, porque Deus quer o melhor para você, mas isso vai depender do seu propósito. Eu dei um exemplo com um produtinho assim, porque é o que estava na minha mesa, mas isso pode ser qualquer outra coisa. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? As pessoas, elas estão se vendo em coisas, estão esquecendo do propósito. Você não pode esquecer jamais que é Deus que dá e é Deus que toma. Todos aqueles pastores que ganharam dinheiro com um propósito errado de enriquecimento, esquecer a intenção, vão perder tudo. Eles vão perder, e eles vão perder sabendo o porquê estão perdendo. Isso que vai ser interessante. Na mente deles, eles vão saber. Não vai ficar dúvida para eles. Eles vão saber o porquê que eles estão perdendo. Eles vão saber onde eles caíram. Não vai ficar dúvida. Deus vai deixar bem claro para cada um de vocês o porquê estão caindo. Ele vai mostrar a verdade. Agora é o momento das pessoas irem para Deus. E todos aqueles que foram para Deus pelos motivos errados vão cair. Deus não é moeda de troca. Ele não é o Deus que te serve. Nós somos os servos do Senhor. Entendeu? Eu pedi uma palavra para Deus e no começo do vídeo, né, para confirmar sobre essa passagem, essa palavra que eu recebi, tá? Sobre os ricos estão juntos em se adorando. Ou seja, as pessoas, elas perderam. Pessoas adorando os cantores gospel. São pessoas adorando os pastores. Adorando mesmo. Como se eles fossem um ídolo. Vocês têm que entender que vocês não têm que ter esse tipo de, sabe, euforia quando vocês vão ouvir a pregação de um pastor. Ele é um homem, ela é uma mulher. É comum. Não adorem, não coloque a sua fé em homens. Está aqui, está na palavra. Não coloquem a sua esperança em homens. Não coloque a sua motivação, porque agora as pregações viraram palestras motivacionais. As pessoas, elas estão ouvindo e elas estão achando que elas estão numa palestra. E tem muitos pastores, que eu amo ler livros, eu tenho vários livros, né? Tem muitos pastores que eles estão ministrando a palavra e quando eles falam alguma coisa, falam, lê o livro tal. Eu já meio que falo, tá lendo os livros, Os pastores estão virando coach e você tem que entender que não há nenhum mal em fazer isso, caso tenha boas intenções. Aquele que se diz ser sábio, mas para Deus é tolo, porque não adianta você falar meia dúzia de palavras bonitas, porque você aprendeu num livro, ou você teve um coach, ou você recebeu algum tipo de preparo para ministrar a palavra. Não adianta. Deus vai mostrar a intenção de cada um. Vão cair, tá? A igreja vai se mostrar. Toda a igreja que virou empresa vai começar a mostrar as coisas que estão acontecendo. Cuidado, que às vezes você entra numa igreja e você quer sentir, se arrepiar, sentir sei lá o que, né? Você às vezes está sendo hipnotizado com aqueles sons, aquelas luzes que estão lá, tem efeito sonoro na pessoa para que ela fique mais zen. Cuidado,
com artimanhas do diabo. O diabo já entrou dentro da igreja. O diabo já entrou dentro da igreja. Tem pastores recebendo dinheiro ou até mesmo artigos de luxo, acessórios de luxo, achando que é Deus que está dando, mas é o diabo para desviar a pessoa do caminho. Cuidado, cuidado, não se deixe ser enganado, não adore o homem. Jesus é o único Salvador, é Ele veio para que a palavra de Deus fosse exaltada. Ele não veio para tirar nenhuma vírgula. Ele veio para que a palavra seja cumprida, tá? Eu vou falar para vocês a palavra que veio para mim de confirmação aqui. E vocês podem ler em casa, tá? Assim, se não é grande, gente, não é grande. Vocês podem ler a palavra. Hoje em dia você encontra a Bíblia em aplicativos. Eu uso o aplicativo no meu celular da Bíblia. É maravilhoso. Você consegue escolher qual a linguagem mais adequada. Tá, gente, tá? Hoje em dia é só não ler a Bíblia quem não quer. Tá? E não é o versículo do dia, não, só que você vai ter, você vai ter um ensinamento, tá bom? Veio para mim Salmo 53, a confirmação, tive que falar para vocês, tá? A minha Bíblia, ela é de NTLH, a linguagem, tá? Ela já tá bem marcadinha aqui, porque eu uso mesmo. É o Salmo 53, para vocês poderem ler em casa. É a corrupção e salvação. Olha, gente, pelo amor de Deus, vê se isso não é confirmação de Deus. Quando eu recebi, eu falei, meu Jesus, confirmação de Deus aqui todinho pra mim, tá? É impressionante quando Deus fala com você, né? Os tolos pensam assim, para mim, Deus não tem importância. Todos são corruptos e cometem injustiças horríveis. Não há uma só pessoa que faça o bem. Lá do céu, Deus olha para a humanidade, a fim de ver se existe alguém que tenha juízo, se existe uma só pessoa que o adore. Mas todos caíram, se desviando assim do caminho certo, e são igualmente corruptos. Não há mais ninguém que faça o que é direito, não há mesmo nenhuma só pessoa. Deus pergunta, será que essa gente má não entende nada? Eles vivem explorando o meu povo. Ai, gente. E além de tudo, não oram a mim. Eles... Ai, nossa, difícil, né, gente? Mas eles vão tremer de medo, como nunca tremeram antes, pois Deus espalha os ossos dos inimigos dele. Deus os rejeitou, e por isso o povo de Israel os derrotará completamente. Gente, se isso não for confirmação, me diga o que é. Queira Deus que de Jerusalém venha a vitória para Israel. Como ficarão felizes e alegres os descendentes de Jacó, quando Deus os fizer prosperar de novo. Eu já li tudo, tá vendo? Foi rápido. Gente, não tem como você ler isso depois de tudo que eu falei, você não entender que Deus está irado. Uau, eu não tinha nem lido tudo e foi tudo que eu falei praticamente. Foi tudo que eu falei. Toda a honra e toda a glória a Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo é o único santo, Ele é o único salvador, não é religião. Não é religião.
é se redimir dos seus pecados para ser salvo. Não é religião, é Jesus. Não é religião, é exaltar o santíssimo nome de Jesus. Hoje é o primeiro dia do ano e eu poderia vir aqui fazer um monte de coisa, falar um monte de coisa pra vocês, né? Mas eu senti no meu coração, eu comentei com meu marido, eu falei assim, nossa, eu senti uma tristeza aqui, mas acabei de lembrar da palavra que o Senhor me deu e eu não fiz nada com aquela informação. Eu acho que eu preciso fazer um vídeo aqui para falar para as pessoas referente a isso. Só que eu entrei pro meu quarto e eu fui orar e eu fui pedir a palavra pro Senhor para que Ele confirmasse, tá? Então Ele me confirmou da melhor maneira possível. Aqui Ele não só confirmou, mas Ele desenhou para mim, tá? É a corrupção e a salvação. Não tem outro jeito. Está aqui. Muitos vão cair. Todos aqueles, todos. E eu estou incluindo todos. Pastor, estou incluindo a igreja em geral. Estou incluindo, inclusive, pessoas que foram para a igreja, começaram a cantar, ficaram famosos e esqueceram do seu propósito. Eles vão cair. Deus, ele vai dar a prosperidade para aqueles que merecem, óbvio. Mas cuidado, porque nem tudo é bênção. Nem tudo é bênção. Às vezes é um teste de fidelidade. Às vezes Deus quer testar aquele coração para saber se aquela pessoa é realmente fiel. Então, cuidado. Cuidado, porque Deus, Ele tem um jeito particular que nós, seres humanos, achando que somos sábios, achando que a gente consegue entender o jeito que Deus trabalha, mas não, a gente não consegue entender a forma que Deus trabalha. Não é nem pra eu estar aqui falando com vocês no YouTube, nem de YouTube eu gosto, nunca gostei, nunca fui de frequentar, não sei nem, não me inspiro em ninguém, porque eu tenho o meu jeito, e quando o Senhor me colocou aqui para fazer um vídeo, para falar com vocês, Ele falou para mim que não era sobre mim, era sobre Jesus, mas que era para eu ser eu mesma, tá? Então eu quero abençoar todos aqueles que crê nessa minha palavra, tá? Eu quero exaltar o nome santíssimo de Jesus. Eu quero começar o ano cheia do Espírito Santo de Deus e abençoando o máximo de pessoas possíveis. Se inscreva no meu canal, deixe o seu like e compartilha para que esse vídeo alcance o máximo de pessoas possíveis. Esse vídeo é um alerta de Deus. Muitos vão cair. E eles vão cair de forma pública. Deus vai mostrar o que as pessoas estão fazendo no oculto. Não vai ficar impune. Eles vão perder tudo que eles conquistaram. Mas eu estou falando com aqueles que se desviaram do caminho. Não estou generalizando. Os que ouvirem essa palavra saberão que é para eles, tá? Deus não deixará dúvidas. Quando eles caírem, eles começarem a perder, eles vão saber exatamente qual foi o motivo. Beijos. Deus abençoe cada um de vocês. Que esse ano de 2026 seja um ano próspero, abençoado. Que o Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Aceite Jesus. Ele é maravilhoso. Ele é lindo. Ele é o nosso único caminho ao Pai. Só por Jesus a gente consegue ser salvo. Não é religião, tá? Como eu já disse, não é religião, é salvação. Se você quer ser salvo, leia a palavra, estuda a palavra. A palavra, ela transforma as pessoas de dentro para fora, tá? Então você recebe sim a transformação aos poucos, não é de uma vez. É tão sutil que quando você vê, você não está fazendo mais as coisas que você fazia antes. Porque Deus, Ele te liberta das amarras que o diabo coloca, os vícios, a depressão, a tristeza que você não sabe o porquê. Cuidado, cuidado. É só com Deus que você se livra de todo o mal, tá? Beijos.
Até o próximo vídeo. Que esse ano de 2026 o Brasil receba as bênçãos do Senhor e que sejam libertos. A política vai ser renovada no nome do Senhor Jesus Cristo. A política vai ser renovada. E todos nós aqui que estamos no caminho do Senhor, começamos esse ano com o pé direito. Beijos, até o próximo vídeo.